do Senhor, amados, estamos unidos e reunidos em mais um domingo para estudarmos a segunda lição deste trimestre em que nós estamos trabalhando com vocês a carta de Paulo aos Efésios. E o título da nossa lição é As Bênçãos Advindas da Salvação. O texto áureo encontra-se em Isaías capítulo 2, versículo 2, que diz: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei, não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Então eu convido vocês para fazermos uma oração neste momento, entregando a Deus a direção desta aula, pedindo ao Espírito Santo que possa instruir a nossa mente para que nossa vida possa ser então impactada pelo poder transformador da Palavra de Deus. Oremos. Deus, nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que a tudo criou e sustenta com a força do Teu poder. Nós estamos diante de Ti neste momento para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que tome a nossa mente, os nossos corações e nos ensine as verdades espirituais necessárias para prosseguirmos com a nossa vida diante do Senhor, agradando ao Senhor em tudo, e assim nós entregamos todas as coisas na Tua direção, na instrumentalidade do Teu Espírito Santo, que possa ser uma aula proveitosa, instrutiva e edificante para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Bem, nós iniciamos esta aula aqui na nossa introdução, chamando um pouco a atenção para a redenção. A redenção que foi efetuada por Cristo Jesus, e nós começamos esse assunto com o tema da redenção porque ela é tanto a porta de entrada como também o desfecho da obra efetuada por Cristo em nosso favor. Mas o tema desta lição é eleição e predestinação. O que podemos aprender com estas doutrinas bíblicas? O que o Senhor quer nos ensinar quando Ele coloca no conteúdo das doutrinas da salvação a doutrina da eleição e a doutrina da predestinação? Quando vemos o que acontece na comunidade evangélica mundial em se tratando deste assunto, nós nos perguntamos: será que é mesmo necessário tanto alarde? Há motivo para tanta confusão? Em que medida estas discussões polarizadas e até mesmo agressivas têm contribuído para edificar o corpo de Cristo, que é um corpo eleito e predestinado? E que diferença isso vai fazer no último dia? Então, irmãos, nós vamos tecer alguns comentários bem gerais para vocês acerca deste assunto, demonstrando a visão bíblica destes conceitos e a doutrina que foi desenvolvida a partir deles, e na medida do possível, nós vamos caminhar também um pouco através desta velha cerca doutrinária que divide calvinistas e arminianos, apenas porque a lição exige isso, sem, contudo, nos aprofundarmos em qualquer um dos lados. Mas nós começamos então na introdução com a doutrina da redenção. O dicionário secular define redenção, o termo redentor, como o que ou aquele que redime, redimidor, salvador. No Antigo Testamento, esse termo redentor é utilizado por 118 vezes e no Novo Testamento ele é utilizado 164 vezes. O sentido original da palavra redentor é o de cumprir o papel de resgatador, redimindo, portanto, o seu parente de sangue da dificuldade ou do perigo. E
Quando a gente fala de doutrina da redenção, nós precisamos esticar os nossos olhos lá para o livro do Êxodo, porque o assunto principal de Êxodo é a redenção. É o livro que fundamenta o resgate através do Cordeiro inocente, imaculado, cujo sangue protegeu o primogênito. O sangue do Cordeiro inocente lá no Egito protegeu aquele que estava separado, aquele que era consagrado ao Senhor da perdição e da morte. Então, partindo de Êxodo, lá no início da Bíblia, nós vamos agora lá para o final, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, que nos explica que Jesus Cristo é esse Cordeiro bendito, que havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, está assentado à destra de Deus, tendo cumprido todo o propósito divino e satisfeito toda a justiça. Então, irmãos, nós vamos começar o primeiro tópico falando sobre a doutrina da eleição. Na verdade, nessa lição nós vamos comentar basicamente os tópicos 1 e 2. Porque o tópico 3, ele fala dos propósitos soberanos divinos da eleição. Então, enquanto estivermos falando aqui o tópico 1 sobre eleição, nós já vamos estar enfocando alguns conteúdos do tópico 3. Porque isso aí está como uma parte. O tópico 3 é como se fosse uma ampliação do tópico 1. Havendo possibilidade, é lógico que a gente vai falar alguma coisa, mas no nosso foco, nessa lição, vai girar mais em torno do tópico 1 e do tópico 2. Então, começamos o primeiro tópico falando de eleição e o título do primeiro tópico é Eleitos antes da fundação dos tempos. Aqui nós temos o comentarista dizendo que o apóstolo afirma que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais e apresenta a dimensão que estas bênçãos estão. Estas bênçãos espirituais estão nos lugares celestiais e o motivo e a fonte pelo qual elas jorram sobre os eleitos é Cristo. Então, na introdução desse tópico 1, diz que a salvação em Cristo não trata somente do livramento da ira vindoura, ela porta consigo bênçãos preparadas por Deus para toda a humanidade, que é exatamente o conteúdo do 1.1. Preparada por Ele desde a eternidade, que é o que a gente vai estar tentando explicar um pouquinho nessa introdução e no 1.1. Uma vez que já se debateu tanto, que já se escreveu tanto, que já se polemizou tanto e tem interpretações tão divergentes em relação a esse assunto da eleição, uma coisa simples se transformou em algo muito complexo. Mas a doutrina da eleição continua sendo pura, continua sendo simples, como é o cristianismo. O que acontece é que muitas pessoas pensaram e escreveram a respeito da eleição e da predestinação, inclusive pessoas de peso. Mas o que nós precisamos e entendemos como necessário é que é prudente, antes de qualquer outra coisa, nós primeiro conhecermos o que a Bíblia está dizendo, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. E o nosso divino professor, o Espírito Santo, não nos deixa sem respostas quando pedimos a sua ajuda. Qualquer pessoa genuinamente convertida pode ir às Escrituras com santo temor e tremor e tirar dela o conhecimento que pode lhe fazer sábio para a salvação, sem necessidade de intermediação. Isso nós encontramos em 2 Timóteo 3,14, onde diz que o conhecimento da palavra de Deus verdadeiramente
pode nos fazer sábios para a salvação. Então, para estudar esse conteúdo, a gente parte de algumas premissas. Primeiro, eleição e predestinação são doutrinas bíblicas. Elas estão na Bíblia e elas precisam ser estudadas biblicamente. Há um conceito de eleição e predestinação nas Escrituras que nós precisamos conhecer antes de consultar o que as pessoas dizem sobre eles. Terceiro, todo estudioso das Escrituras precisa ser ensinável, precisa ser humilde, precisa esforçar-se por adquirir conhecimento aprofundado e substancial antes de sair por aí arriscando, dando a sua opinião pessoal a respeito de qualquer assunto e muito menos polemizando. Quarto, nós precisamos respeitar aqueles que ao seu tempo fizeram um grande trabalho, legaram uma vasta obra que contribuiu para alavancar o reino de Deus, mesmo que eles tenham pensamentos divergentes. Mas vejam, a principal mensagem do capítulo 1 da carta aos Efésios é essa: nós somos eleitos. E pensar a doutrina da eleição nos introduz primeiro em uma visão do reino. Por quê? Porque é para ele que nós somos eleitos. Nós somos eleitos por Deus, em Cristo, para o reino. Nós somos salvos para um dia entrarmos neste reino através das suas portas eternas para estarmos para sempre com o Senhor. Essa é a dimensão da salvação que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos revelou em seus escritos aos Efésios, começando pelo fato de nós estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais, passando logo em seguida para a doutrina da eleição. Então, o 1.2 ele começa nos explicando o que exatamente são essas bênçãos espirituais. Então, na carta aos Efésios, capítulo 1, começa falando das bênçãos espirituais no 3, vai falar da eleição no verso 4, vai falar da predestinação no verso 5. Então, começamos com as bênçãos espirituais. Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. As bênçãos desfrutadas pelos eleitos de Deus são espirituais porque provêm do Espírito e dizem respeito aos lugares celestiais, porque é onde Cristo está e nós com Ele, pela fé. Nossas vidas hoje, aqui e agora, estando em Cristo, encontra-se acima das coisas passageiras. Nós estamos no mundo, mas pela fé nós também estamos no céu. Nós já não estamos mais limitados pelas coisas materiais que se dissipam, conforme Filipenses 3:20, mas também nós tocamos dimensões espirituais. Isso significa que a vida neste instante, se é vida vivida em Cristo, é também uma vida vivida nas regiões celestiais. Todas as bênçãos do Espírito são dadas pelo Pai se nós estivermos no Filho. E todas estas bênçãos, elas acontecem não em algum tempo e algum lugar no futuro. Acontecem aqui e agora, numa dimensão absolutamente verdadeira, que Paulo chama de regiões celestiais. Isto é, a realidade invisível das nossas vidas hoje. Esta é uma verdade sólida que sustenta a vida cristã a cada momento. Nós podemos confiar que Paulo está afirmando estas coisas e nós conseguimos entender isso com a ajuda do Espírito Santo, que há uma realidade invisível em nossas vidas, que o mundo não é somente material, não é somente físico, não é somente visível. Há um mundo espiritual
E entendendo esta dimensão, essa dinâmica do mundo espiritual, nós entenderemos então o que ele diz, o que ele quis dizer com estarmos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Esse é um ensinamento básico para poder começarmos a entender a doutrina da eleição, para podermos desfrutar todas as bênçãos terrenas e celestiais. Terrenas e celestiais. Bênçãos vindas da parte de Deus são bênçãos que operam na esfera terrena, mas também são bênçãos que ocorrem numa dimensão espiritual, para podermos desfrutar de todas elas, que provém dele, que está sob a autoridade dele, que subsiste por meio dele e reflete a maravilha, a majestade, a pureza, o poder, a beleza de quem ele é. Então nós precisamos concordar que por causa da nossa união com ele, tudo isso pertence a nós. E nós não deveríamos perder de vista esse ensinamento tão precioso. Nos lugares celestiais é onde nós estamos hoje. Esta é uma bênção espiritual de grande magnitude. Fala da excelência da vida com Cristo, fala do alto nível em que a salvação nos coloca. Isso significa que por causa da nossa união com Cristo, que está no céu, nós também estamos no céu com Deus. Na nossa união com Cristo, nós já somos participantes dessa realidade espiritual, embora isso não seja totalmente efetivado até que nós estejamos em um estado glorificado. Mas, enquanto nós não estivermos livres deste corpo mortal, das limitações da nossa existência temporal, ainda assim, nós já vivenciamos aspectos do céu. Ainda assim, embora nós não tenhamos chegados lá, nós já gozamos os benefícios deste já, mas ainda não. Já, mas ainda não. E isso é o que é declarado por Paulo nesta carta. Embora ainda tenhamos de enfrentar dificuldades, perigos, os enganos do nosso próprio coração, o céu e todos os seus benefícios já nos pertencem. Agora veja que magnífica revelação tem os salvos em Jesus Cristo. Venha o que vier, com Cristo nós já estamos em casa. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. E é esse o aspecto que Paulo traz para nós pensarmos antes de entrarmos na doutrina da eleição propriamente dita, no versículo de número 4, que nós vamos tratar agora no 1.2. O 1.2 diz para nós, Paulo deixou bem claro ao afirmar que nós somos eleitos por Deus, sendo Cristo o fundamento da nossa eleição. Nós não vamos nos debruçar nos extensos debates acerca deste assunto, porque não temos tempo hábil para isso. E nem vamos refletir a respeito das opiniões contrárias ao nosso entendimento da questão. Nós vamos ficar apenas naquilo que nós interpretamos pela leitura que nós fazemos a partir da nossa própria denominação religiosa. Deus nos elegeu. E o que significa isso? Efésios 1, 3, 4. Ele diz que ele nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. Bem, a gente não tem a pretensão de achar que com uma aula a gente vai fechar a questão de um debate que já dura mais de 500 anos. E até mesmo por força das afirmativas calvinistas, das extensas obras, da riqueza que foi produzida por eles ao longo dos séculos, nós nos mantemos à distância, mas também não levantamos a bandeira do arminianismo e nem saímos em defesa dela,
porque ela também é falível e porque estamos mais preocupados em manter hasteadas a bandeira de Cristo. Então, quando nós tratamos deste assunto, fica valendo o que nos aconselhou o nosso teólogo veterano das Assembleias de Deus no Brasil, agora em memória, o pastor Antônio Gilberto, quando ele diz: a gente não deve confundir teologia com Bíblia. Nós não devemos confundir teologia com Bíblia. A teologia é produzida por homens falíveis, que escreveram sobre as Sagradas Escrituras, às vezes acertando, às vezes errando, mas a Bíblia, ela é a própria palavra de Deus. No caso de dúvida, fique com a Bíblia. Fiquemos com ela prioritariamente, enquanto nós lemos o que homens e mulheres de Deus escreveram a seu respeito. Deus nos elegeu. O que significa isso para os protestantes pentecostais das Assembleias de Deus no Brasil e no exterior? O primeiro ensinamento básico que extraímos do estudo dessa doutrina é que nós fomos eleitos pelo Pai, através do Filho e o Espírito Santo. É o que efetua em nós os desígnios eternos desta eleição. Então, a eleição é um decreto divino, anterior à salvação. É fruto da graça, da soberania e da misericórdia manifestados em Cristo. A palavra eleição aparece na Bíblia em diferentes sentidos, mas nós a veremos aqui no sentido de que é a escolha por Deus daqueles que creem em Cristo. Escolha por Deus daqueles que creem em Cristo. Isso é eleição para nós. A base da doutrina da eleição é Cristo. A eleição do povo de Deus começa com a eleição de Cristo. Não por acaso, Cristo é designado no Antigo Testamento e isso o Novo Testamento corrobora. Jesus Cristo é designado como o eleito, o escolhido. Logo, isso quer dizer que nós somos eleitos no eleito. E nós nos tornamos agradáveis em tudo a Deus, estando no amado de Deus. Jesus Cristo foi eleito por Deus e predestinado desde a eternidade para ser o nosso mediador e Senhor, o Salvador bendito, que haverá de cumprir, que cumpriu toda a justiça. Eleição, portanto, é cristocêntrica. Ela é também corporativa, corpórea, no sentido de que Deus elegeu a igreja, o corpo de Cristo. Deus elegeu a Cristo, Deus elegeu a igreja, o corpo de Cristo. A Bíblia também fala da eleição individual, mas ela fala sempre e mais na eleição no plural. A palavra de Deus, ela é dirigida não apenas individualmente, mas preferencialmente à coletividade, ao ajuntamento dos santos. Quando o assunto é eleição, o foco bíblico recai invariavelmente sobre o grupo, sobre esse povo, sobre esse corpo, sobre essa família chamada de igreja. Toda a epístola aos Efésios, por exemplo, trata da eleição como um conjunto, como um corpo. Chama a atenção para esta unidade. A eleição também ela se dá com base na presciência divina, que é um aspecto da onisciência de Deus, e é um ensino bíblico elementar. Sendo Deus onisciente e presciente, isso significa dizer que essa identificação dos salvos individualmente é conhecida por Deus antecipadamente. No entanto, nós não devemos deduzir que essa presciência seja causativa e que de alguma forma elimine a liberdade de escolha do ser humano. Nós acreditamos no livre-arbítrio. E uma outra coisa que nós cremos
é que Deus não torna a sua graça irresistível a nós. Por graça irresistível entende-se a graça de Deus, que não pode ser recusada por aqueles a quem Deus escolhe salvar. Nós não trabalhamos com esta linha de pensamento da graça irresistível. Sem dúvida, o primeiro passo da reconciliação vem de Deus. Ele enviou seu Filho para morrer por nós. Ele nos capacita pela graça preveniente, que é a divina graça que precede a escolha humana. O poder escolher crer no Salvador, ou seja, essa graça preveniente nos habilita a poder escolher entre salvação e condenação. É como se o nosso coração ele fosse preparado de antemão pela misericórdia de Deus. Então, o que nós entendemos biblicamente por eleição é que nós fomos eleitos com propósito, conforme Romanos 9:11. Que nós fomos eleitos pela graça, conforme Romanos 11:15. Que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, conforme Efésios 1:4. Que nós somos hoje eleitos de Deus, santos e amados, conforme Colossenses 3:12. Entendemos também que a nossa eleição é de Deus, conforme 1 Tessalonicenses 1:4. Entendemos que nós fomos eleitos para obediência, conforme 1 Pedro 1:2, ou seja, Efésios 1:4 diz que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. 1 Pedro 1:2 diz que nós fomos eleitos para obedecer. E também 1 Pedro 1:2 diz que nós fomos eleitos em Cristo por meio do seu sangue. Sem discutir méritos, nós afirmamos o seguinte: Cristo é o eleito. Deus escolheu Cristo para ser o Salvador do mundo. Segundo, nossa eleição é condicional. A nossa eleição depende de nossa aceitação de Cristo e de nossa entrega total a Ele. Nossa eleição ela é posicional. Deus escolhe a todos os que confiam em Cristo, e aqueles que estão em Cristo são os eleitos. Nossa eleição também é corporativa. A igreja é o organismo corporativo daqueles que estão em Cristo. Eleita e gloriosa, ela haverá de ser apresentada a Deus sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 1.3 fala sobre o tempo de validade dessa eleição. E segundo o que está posto na revista, diz que, movido inteiramente por seu amor e misericórdia, Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, concedeu aos que estavam mortos em seus pecados a graça da justificação. Nossa eleição começou na eternidade e se estenderá através dela. E tudo isso proveio do fato de sermos justificados pela graça por meio da fé. Irmãos, do começo ao fim, a salvação é o dom soberano de Deus para os indignos e não merecedores. Ela é iniciada e ela é completada apenas pela graça soberana de Deus. Salvação não é por obras, pois a obra da salvação está completa em Cristo. Salvação é pela graça por meio da fé. Tendo recebido a graça da justificação, o crente então é introduzido numa posição inteiramente nova. É o que falamos a respeito da eleição posicional. Então, ele já não é considerado como estando no seu estado anterior de culpa e condenação, mas sim em um estado de eterna e perfeita justificação. Então, fica certo para nós que a eleição é a escolha de Deus de algumas pessoas para a salvação.
e também para privilégios, mas ela está baseada na escolha inicial feita por estas mesmas pessoas por Cristo, e isso sem prazo de validade. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus, diante dele em amor. Assim, o mérito de sermos escolhidos não se baseia em nós mesmos, mas no mérito de estarmos em Cristo. Todos nós concordamos que a eleição começa em Deus e termina no ser humano. Isso nós vamos estar lendo em João 15,16, que diz: não escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós. Na teologia pentecostal, sistemática pentecostal, nós lemos que uma pessoa só pode ter o registro do nome em cartório depois do seu nascimento. Ninguém é registrado antes disso. Que seria mais ou menos desta forma que as coisas acontecem também no nível espiritual. O nome de uma pessoa salva só passa a constar no livro da vida depois do seu nascimento. Afinal, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não existe uma listagem prévia de eleitos. Na medida em que os indivíduos creem em Cristo e o confessam como Senhor, eles são inscritos no rol de membros da Igreja dos Primogênitos, a Universal Assembleia de Hebreus 12, 23, e de acordo com a Palavra de Deus, existe a possibilidade de pessoas salvas que não perseveraram até o fim terem os seus nomes riscados do livro da vida. Isso não acontecerá se ela já estiver na glória com Cristo, conforme Apocalipse 3, 5. Mas quando nós lemos Êxodo 32, 32, naquele diálogo de Moisés com Deus, onde o povo pecou severamente e Moisés foi interceder a Deus pelo povo, ele diz: Deus, perdoa esse povo, ou então risca meu nome do livro. Aí Deus responde a Moisés: eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. É esse que tem o nome riscado do livro, segundo Êxodo 32, 33. Vamos então ao tópico 2, predestinados, uma vida de comunhão. O que nós vamos ver aqui é que precisamos compreender a predestinação não como algo fatalista, mas gracioso. Paulo ensina que Deus nos predestinou para si mesmo, ou seja, para vivermos diante dele, sermos o seu tesouro particular. Eleição e predestinação funcionam como os dois lados de uma mesma moeda. Enquanto a eleição diz respeito ao aspecto passado da nossa salvação, a predestinação foca no seu aspecto futuro. A predestinação trata do destino preparado por Deus para os eleitos, enquanto a eleição é a escolha das pessoas que cumprem a condição de crer em Cristo. É certo que o plano divino de salvar indivíduos depende da fé deles. Turner, em sua obra sobre a doutrina do pecado e da salvação, se pergunta: o que se requer para que haja salvação? E a sua resposta é bem eloquente nesse sentido. São necessários uma humanidade perdida e um Deus disposto a salvar. Como Deus não salva ninguém contra a sua vontade, requer-se que o homem esteja cônscio da sua condição de perdido para que ele responda com fé à oferta divina da salvação, embora ela seja gratuita. Então, irmãos, o estudo da doutrina da predestinação, independentemente do que se diga, ela é um bálsamo para a nossa alma em qualquer tempo. Deus nos elegeu em Cristo e tem para nós uma esperança e um futuro. Nós estamos antecipadamente destinados a viver com Ele eternamente. Veja que Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar
e não de lhes causar dano, planos de lhes dar uma esperança e um futuro. Veja 2.1, predestinados segundo a sua vontade e propósito. Diz a lição que, de acordo com seu uso na Bíblia, predestinação se refere essencialmente àquilo que Deus faz pelos salvos. E ela também começa dizendo aqui que a Bíblia distingue entre os filhos da ira e os filhos de Deus. Nos fala de pessoas que ocuparão o céu e de pessoas que ocuparão o inferno, que os destinos dos seres humanos nesta terra são de antemão conhecidos por Deus. Nada há que escape ao seu conhecimento, decreto, determinações e providências, e nem tampouco do seu juízo. Jó 26:6, o inferno está nu perante ele e não há coberta para a perdição. Predestinar e predeterminar significa a mesma coisa. Quando aplicado à redenção, significa que, na eleição, Deus decidiu salvar por seu amor, graça e misericórdia aqueles que aceitarem seu Filho, e a salvação oferecida por ele. Na predestinação, ele determinou eficazmente a cumprir todo o seu propósito. Em lugar algum nas Escrituras está sendo ensinado que algumas pessoas são predestinadas ao inferno. Quando lemos Efésios 1:4, nós não encontramos ali nenhuma garantia de que todo indivíduo que está atualmente em Cristo permanecerá em Cristo até a volta do Senhor e que será então declarado inocente neste momento. Dando sequência com a leitura do verso 5, encontramos ali que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então nós vamos perceber com clareza que Deus decidiu nos adotar em sua família, e aqueles que creem respondem com fé à oferta divina da salvação. Estes são os eleitos, que a partir deste momento também estarão predestinados. Se por eleição nós entendemos o ato divino de escolher para si um povo, a predestinação é o ato de Deus determinar o futuro deste povo. No Novo Testamento, esse povo é a igreja, o corpo de Cristo, o povo salvo que se encontra hoje eleito e predestinado, conforme Efésios 1, 22 e 23. A predestinação bíblica não é determinista, não é definitiva, não é final. O crente estará seguro em sua salvação enquanto permanecer em Cristo. Não há segurança fora de Jesus e do seu aprisco. Não há segurança para ninguém que permanece no seu pecado. Jesus guarda o crente do pecado. Jesus não guarda o crente no pecado. Criatura nenhuma nesta terra manterá a segurança da salvação, abrigando o pecado não confessado e não redimido. Provérbios 28:13 diz que o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, este alcança a misericórdia. Então, irmãos, o que nós entendemos por predestinação segundo as Escrituras é que, conforme Romanos 8:29, nós fomos predestinados para sermos semelhantes a Cristo. Conforme Romanos 8:30, nós fomos predestinados para um chamado, para uma vocação. Conforme Efésios 1:5, que é essa primeira carta que nós estamos lendo e estudando, nós fomos predestinados conforme o plano divino antes da fundação do mundo. E também nós fomos predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo. Efésios 1:11 diz que nós estamos predestinados a ser herdeiros de Deus em Cristo. Então, aquele que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz e nos predestinou ao céu,
faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Nós somos predestinados, não obrigados, porque Deus não nos obriga a aceitar a sua vontade. Bem, e aí está um ponto bem crucial em relação a essa doutrina. Nós fomos eleitos para sermos santos, nós fomos predestinados para nos tornar filhos por adoção, com o fim de recebermos o céu por herança. E aí vem o 2.2 que fala desta adoção. 2.2. O que o comentarista fez aqui na revista foi apenas citar o conceito de dois teólogos protestantes a respeito da doutrina da adoção. Ele citou John Stott e ele citou William Barclay. O Efésios 1:5 diz: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, conforme o beneplácito da sua vontade. Nós sabemos que lá na encarnação, Jesus Cristo iniciou esse processo da nossa adoção. O cristão é adotado como filho mediante a obra redentora de Cristo. A adoção como filho só é possível mediante a aceitação de Jesus como Salvador. E os crentes são não somente adotados por Deus para serem filhos, como eles também são nascidos de Deus. Jesus nasceu, cresceu, foi batizado, exerceu seu ministério terreno como homem de carne e sangue, morreu e ressuscitou. Então Jesus, ressuscitando e retornando para a sua glória, aqueles que se uniram a Cristo pela fé e pelo batismo, agora têm a sua velha humanidade corrompida pelo pecado, levada ao fim. Uma nova humanidade é gerada através desta ressurreição para Cristo. E aí Paulo vai nos dizer que se nós estamos em Cristo pela fé, isso significa que Cristo se tornou o nosso representante. Isso significa que Ele nos carregou nele, por assim dizer. Isso é adoção. Isso significa que nós antes éramos criaturas, agora nós somos filhos de Deus. A adoção significa que o nosso status diante de Deus não se distingue do status do Verbo diante de Deus, mas isso não significa absolutamente que somos divinos. Significa apenas que Jesus tinha essa relação com Deus desde a eternidade e os que ascenderam com Ele para as regiões celestiais recebem o mesmo amor que foi derramado na segunda pessoa da Trindade, que por consequência é derramado aos que creram nele. Uma coisa importante aqui é que quem completa esse processo em nós, o processo da adoção, é o Espírito Santo. Lá no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele. E quando Jesus se assentou à direita de Deus no céu, o Espírito Santo desceu sobre nós. Isso é uma verdade não apenas impactante e relevante, mas se eu ler lá em Romanos 8,15, ele me diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual podemos clamar hoje, Abba Pai. Que bendita esperança, que glória inefável, nós somos filhos do Eterno, predestinados desde a fundação do mundo, exatamente para este propósito. E aí no 2.3 vai dizer também que o outro propósito de nós sermos predestinados é o de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Irmãos, biblicamente, estas são as duas afirmativas mais contundentes em relação à predestinação dos eleitos. Os eleitos foram predestinados para filhos através de Cristo. Os eleitos foram predestinados
a se tornarem semelhantes a Cristo. Nós fomos eleitos para sermos santos, para sermos irrepreensíveis e para sermos obedientes. Nós somos predestinados a sermos filhos por adoção e por isso herdeiros, e também predestinados a nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então, o que a gente vê nesse 2.3 é que há um plano em andamento, um processo, um predestino, cujos desdobramentos levarão aqueles que se mantiverem fiéis a um lar de glória para viver uma eternidade com Cristo. Todas as coisas estão cooperando conjuntamente para o bem, para que os elevados propósitos de Deus para os seus filhos, adotados em Cristo, sigam o curso da programação divina. Uma vez adotados, o propósito da predestinação agora é que nós sejamos semelhantes a Cristo. E aí nós vemos que Deus não somente escolheu e predestinou, mas continua operando no seu povo, visando alcançar o seu propósito. Uma coisa que nós precisamos ter bem claro diante de nós: todo ser humano possui uma alma eterna e também todo ser humano carrega em si a imagem de Deus. Todo o ser humano, independente da sua condição, possui uma alma eterna e carrega em si a imagem de Deus. O que acontece é que o plano original de Deus para com o ser humano, de que este fosse o seu representante com autoridade sobre toda a criação, ele foi desintegrado pela queda. Agora, apesar de não ter destruído totalmente, a queda desconfigurou a imagem e semelhança de Deus no homem. Mesmo caído, corrompido, destruído pelo pecado, ele não deixou de trazer em si a imagem e semelhança do seu Criador, mas quando no seu estado pecaminoso essa imagem encontra-se deformada completamente, mas não aniquilada, porque pela misericórdia divina e perfeita operação do Espírito Santo, essa imagem pode ser revitalizada. Na condição de eleito e predestinado, segundo as Escrituras, o fiel passa a viver os grandes propósitos redentores de Deus e inclui aí a sua semelhança com Cristo. Então, passamos agora brevemente ao tópico 3, que fala sobre os propósitos da soberana vocação, que vai nos dizer então por que nós somos eleitos. E o 3.1 nos explica, como já falamos anteriormente, fomos eleitos para ser santos. Efésios 1, 4 e 5, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 2, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Fomos eleitos para sermos santos e obedientes. Fomos predestinados para sermos filhos e herdeiros e também nos tornarmos semelhantes a Cristo. E com isso, nós receberemos o céu por herança. Este é o propósito eterno que está na base da doutrina da eleição e da predestinação, e que o Espírito Santo nos dê graça de entender isso. Santificação, ela não é sinônimo de salvação, mas procede dela. 1 Pedro 1,15 diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quando a obra da regeneração é efetuada na vida dos eleitos de Deus, a palavra começa a nos ensinar o que é viver em santidade. A palavra de Deus muda o caráter. E como não dá para operar a santificação pelo próprio esforço, nós precisaremos da ajuda divina para atingirmos os propósitos da soberana eleição, cumprindo a sua finalidade principal, que é a de sermos santos. E não somente santos, mas santos e irrepreensíveis, conforme 1 Tessalonicenses 5:23.
Nós também fomos eleitos para sermos filhos responsáveis, diz o 3.2, e eu entendo que este seja um dos pontos mais relevantes para se pensar a doutrina da eleição. Tendo ganhado o acesso a Deus pela redenção, tendo sido introduzidos na família de Deus por meio de Jesus Cristo, tendo sido adotados como filhos, estando vivendo em novidade de vida, nós passamos a ter a responsabilidade de transmitir a imagem de Cristo, agora restaurada, a este mundo, principalmente através da nossa conduta santa. E aqui este é um item que nos fala da responsabilidade que temos diante de Deus com aquilo que recebemos da parte dele. E Filipenses 2,15 vai dizer: nós precisamos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais nós precisamos resplandecer como astros no mundo. Simplesmente não dá para dizer eu sou um cristão ou eu tenho vida com Deus e não abandonar a vida de pecado. Quem assim faz está ofendendo a santidade de Deus e se tornando abominável. Deus é amor. Com certeza que Deus é amor, segundo João 16, mas há muito mais sobre o amor de Deus que nós precisamos saber para não nos contentarmos com uma vida de aparências e achando que no final das contas o amor de Deus vai resolver tudo sozinho. Hebreus capítulo 10, dos versículos 28, é muito importante que vocês leiam Hebreus 10, do 28 ao 31, que nos diz, na antiga aliança, quando uma pessoa era acusada de pecado, só pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, ela era condenada à morte. Mas agora, na nova aliança, existe algo que foi providenciado por Deus para a condenação à perdição eterna. Então, o que Deus nos deu no seu amor foi a condição de verdadeiramente sermos justificados. Então, ele pergunta: de quanto maior castigo você acha que merece aquele que pisa o Filho de Deus? Porque viver em pecado é pisar o Filho de Deus. De quanto maior castigo você acha que merece aquele que profana o sangue da aliança com o que foi santificado? Viver em pecado é desprezar o sacrifício da cruz, o sangue que foi derramado. Ele é profanado na vida que está permanecendo no pecado. De quanto maior castigo você acha ser merecedor? Aquele que fizer agravo ao Espírito da graça. O agravo ou ultraje é a terceira ofensa demonstrada aqui. Uma pessoa que se faz surda para o Espírito Santo, ela então perde a condição de ser convencida por ele do seu pecado. E o que vai acontecer com esta pessoa é que ela se tornará insensível a ponto de achar que nunca o problema é dela, é sempre dos outros. Agora, esse trecho de Hebreus termina dizendo, e é uma constatação bem sombria: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E o último ponto, finalizando aqui, nós fomos eleitos para agradar a Deus. O Espírito Santo, ele ilumina o nosso entendimento para nós termos uma visão adequada daquilo que nós éramos e daquilo que nos tornamos ao nos apropriarmos dos desígnios imutáveis do Deus que nós servimos, bem como dos seus propósitos redentores. Ele nos reconciliou e nos recebeu como filhos, nos adotou através de Cristo, nos selou com o seu Espírito. Ele fez a sua obra completa. Então, o que aconteceu também é que quando Cristo nos carregou com Ele para a presença de Deus, nós nos tornamos agradáveis a Deus em Cristo. Ainda hoje, o que agrada a Deus? Um coração novo, um coração de carne, um coração sensível à voz do Espírito Santo, um coração obediente, fiel, que reconhece a grandeza
de ter sido escolhido para ser santo e predestinado para ser filho, e que dá grande valor a isso, procurando ser temente a Deus, obedecendo em tudo e se mantendo fiel até o fim. Na conclusão, nós temos ainda a dizer que, com base em tudo isso que nós vimos até aqui, eu creio, irmãos, que há um pensamento em um importante expoente da palavra de Deus do século XX, Tozer, onde ele sintetiza bem o nosso estado de ânimo no final dessa lição. Ele diz: eu acredito que o pior perigo disso, de nos aplicarmos mais à teologia do que à Bíblia, vai se refletir em nossa projeção para o mundo. Porque em vez de pregarmos o Evangelho para alcançarmos os perdidos, nós somos tentados a ficar desenvolvendo uma ou outra linha teológica. De que adianta isso? O mundo não precisa de Calvino, o mundo não precisa de Armínio, o mundo precisa de Jesus. Portanto, qualquer assunto que desvie o foco da nossa atenção e das nossas energias para exaltar a Cristo precisa ser encarado de imediato. Nós precisamos estudar tudo isso, mas até um certo ponto, porque na realidade o que a gente precisa muito é estudar a Bíblia. Não que eles não sejam importantes, não que eles não sejam relevantes para se pensar a fé cristã, protestante e pentecostal. Eles são, mas eles não são mais importantes que Jesus e que a sua santíssima palavra. E o Espírito Santo nos permite, através dessa santa palavra, entender, interpretar e aplicar na nossa vida esses conhecimentos. Com isso, nós entendemos que passamos aqui apenas brevemente, apenas arranhamos a casca, como eu costumo dizer, a respeito deste conteúdo bíblico tão importante. Mas você precisa prosseguir estudando. Isso precisa te despertar para querer mais, querer saber mais, querer aprofundar mais, porque essa geração, ela está precisando desesperadamente de pessoas com substância e com profundidade em relação às coisas de Deus. Então, que o Espírito Santo, mais uma vez eu digo, possa instruir a nossa mente nesse dia, para que nós possamos experimentar transformação de vida dia após dia. E como os eleitos de Deus, para sermos santos, irrepreensíveis e obedientes, predestinados como filhos por adoção, para nos tornarmos semelhantes a Cristo, possamos seguir em nossa jornada de fé em direção às mansões celestiais. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua mente e seu coração e te dê paz nesse dia, te fazendo prosperar na presença dEle. E assim eu me despeço em nome de Jesus, desejando a todos um ótimo dia. Amém?